Gente, essa frase é um soco no estômago. E ela não foi dita em 1945, na Alemanha. Foi dita em 1979, no Brasil. Quem disse isso foi um dos psiquiatras mais importantes do mundo, Franco Basaglia. E essa fala dele força a gente a encarar uma verdade que ficou escondida por muito, muito tempo. Eu terminei de ler o livro da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro. E olha, é uma daquelas histórias que a gente precisa contar para todo mundo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse capítulo terrível e esquecido da nossa história. Vamos falar do Hospital Colônia, lá em Barbacena, Minas Gerais. Um lugar que deveria curar, mas que se tornou um centro de extermínio. E para a gente conseguir entender a dimensão do que foi o Colônia, a gente precisa tentar sentir o que sentiu quem entrou lá pela primeira vez, sem fazer a menor ideia do que ia encontrar. Vamos voltar para uma manhã bem fria de 1975, em Barbacena. Imagina a cena: Marlene, uma moça de 20 anos, toda arrumada, cheia de esperança. Ela botou a melhor roupa que tinha, uma calça de linho roxo, blusa rosa, sabe? Aquele ar gelado da serra batendo no rosto, mas por dentro ela tá aquecida pela alegria do primeiro emprego. Mal sabia ela que aquele caminho a estava levando direto para o inferno. E então ela chega, um prédio enorme, cinzento, cercado de muros. A porta de madeira do pavilhão Afonso Pena range e começa a se abrir. É nesse exato momento que o mundo de Marlene e a nossa percepção da realidade desmorona. O que ela viu, o que ela sentiu, é difícil até de descrever. Primeiro, o cheiro. Um cheiro podre, de fezes, de urina, de morte, tão forte que dava ânsia de vômito. Depois, a visão. 280 homens, esqueléticos, a maioria completamente nua, se arrastando num pátio imundo. Não tinha cama, só um capim sujo no chão. E cortando esse chão, um esgoto a céu aberto. E para completar o horror, num canto, um corpo, morto, jogado ali no meio dos vivos. Era o 16º daquele dia. Depois de ouvir o relato da Marlene, a pergunta que não cala é: quem eram aquelas pessoas? Eram todos loucos, perigosos? A resposta para essa pergunta é o que faz essa história ser tão perversa. Vamos ser bem diretos. O Colônia não era, na sua essência, um hospital. Era uma máquina de extermínio. Uma máquina que funcionava com base numa ideia assustadora: a de limpeza social. A ideia era pegar todo mundo que a sociedade considerava indesejável e esconder bem longe, onde ninguém pudesse ver. E olha só esse dado que é simplesmente chocante. Uma pesquisa nos arquivos do hospital mostrou uma coisa inacreditável. Cerca de 70% das pessoas internadas no Colônia não tinham nenhum diagnóstico de doença mental. Repetindo, 70%. Não eram loucos, eram apenas indesejados. Então, se não eram doentes, por que estavam lá? Bom, os crimes eram os mais variados. Ser epilético, ser alcoólatra, ser homossexual, ser uma esposa que não obedeceu o marido, uma menina que perdeu a virgindade, pessoas pobres, sem documento, até opositores políticos. Bastava ser um incômodo para alguém que a pessoa ganhava uma passagem só de ida no que ficou conhecido como trem de doido. 60 mil. Guardem esse número. Ao longo de décadas, estima-se que 60 mil pessoas morreram dentro dos muros do Colônia. É o número de genocídio. Um genocídio que aconteceu aqui, no Brasil, com o aval do Estado e o silêncio de muita gente. E a morte? Acreditem, muitas vezes era um alívio, porque antes dela existia todo um sistema, uma rotina cruel, feita para destruir qualquer vestígio de humanidade que aquelas pessoas ainda tinham. A rotina era brutal. Acordavam todo mundo às 5 da manhã e jogavam os pacientes nos pátios, nus ou com os trapos, mesmo no frio congelante de Barbacena. Dormiam no chão, em cima daquele capim sujo. A comida era pouca e horrível, então muitos comiam ratos, bebiam água do esgoto, qualquer coisa para não morrer de fome e sede. E se alguém reclamasse, a punição era o eletrochoque. E o eletrochoque ali não tinha nada de terapêutico, era pura tortura. Era aplicado a seco, sem anestesia nenhuma, com a pessoa amarrada. O uso era tão indiscriminado, tão constante, que, segundo relatos, tinha dia que a rede elétrica da cidade de Barbacena caía por causa da sobrecarga dos aparelhos do hospital. Muita gente morria ali mesmo, durante a sessão. E quando a gente acha que essa história não pode ficar mais sombria, a gente descobre que, se a vida no Colônia não valia absolutamente nada, a morte virou um negócio muito lucrativo. Só para ter uma ideia, entre 1969 e 1980, o hospital vendeu
oficialmente 1.853 corpos de pacientes. Vendeu, como se fosse uma mercadoria. E quem comprava? 17 faculdades de medicina do Brasil inteiro. Elas compravam os corpos para as aulas de anatomia e, pelo visto, ninguém fazia muitas perguntas. A UFMG, por exemplo, sozinha, comprou 543 corpos em 10 anos. E quando o estoque de corpos era maior que a demanda das faculdades, a solução foi algo saído de um filme de terror. Eles colocaram tonéis com ácido no pátio, à vista de todo mundo. Os corpos que sobravam eram jogados lá dentro para a carne se dissolver e eles poderem vender os esqueletos. Simplesmente inacreditável. A partir dos anos 80, com a reforma psiquiátrica, as coisas começaram a mudar. Mas as cicatrizes, claro, ficaram. Então, o que restou de todo esse horror? E, principalmente, por que é tão importante a gente não deixar essa história morrer? Daqueles 60 mil mortos, hoje tem menos de 200 sobreviventes. A maioria vive em casas terapêuticas, tentando levar uma vida minimamente normal. Uma delas, a Sônia, por exemplo, às vezes usa 2 vestidos ao mesmo tempo. É o reflexo de quem passou a vida inteira sendo forçada a ficar nua. E talvez o maior símbolo desse apagamento seja o Cemitério da Paz, o lugar onde milhares e milhares foram enterrados em valas comuns, hoje está completamente abandonado. O mato tomou conta, virou ponto de uso de drogas. É um retrato perfeito de como o Brasil trata a própria memória. E tudo isso nos leva a essa pergunta final, que é muito incômoda. Como é que um país deixa um genocídio dessa proporção acontecer e depois simplesmente varre tudo para debaixo do tapete? Lembrar do Colonial Height não é só uma questão de justiça com as vítimas. É um dever nosso, para garantir que a gente nunca mais permita que a barbárie se instale em nome de qualquer normalidade.